Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o filo dos cordados. Nós já mencionamos antes, que corda, está relacionado à corda ou um bastão. É uma alusão a uma estrutura desses animais que é chamada de notocorda, da qual nós vamos falar já já. Nessa imagem, vocês podem visualizar os representantes do grupo dos cordados. Então, este grupo é formado tanto por animais invertebrados quanto vertebrados. Este grupo, como nós vimos na nossa aula anterior, ele também faz parte do grande clado dos Deuterostômia. Na nossa aula anterior, nós vimos o grupo dos Ambulacraria, formado pelos filos Echinodermata e Hemicordata. E na nossa aula de hoje, nós vamos estudar o filo dos Chordata, que é um grande e diversificado filo de animais deuterostômios, marinhos, de água doce e terrestres. As principais características desse grupo, que são também as suas sinapomorfias, ou seja, características derivadas que são compartilhadas por todos os indivíduos que fazem parte do grupo, nós podemos mencionar a notocorda, o tubo nervoso dorsal, a cauda muscular pós-anal e o endóstilo. A notocorda é um elemento de suporte longitudinal e dorsal. Ela é importante para a inserção da musculatura que vai ser responsável pela locomoção. O tubo nervoso dorsal, que está localizado aqui dorsalmente à notocorda, ele vai ser oco e de origem ectodérmica. A cauda muscular pós-anal está relacionada com a locomoção e o endóstilo, que é uma estrutura homóloga à glândula tireoide nos vertebrados, é responsável por produção de muco, que vai auxiliar no processo de alimentação dos cordados não vertebrados. Além dessas características que são consideradas sinapomorfias, os cordados também apresentam fendas faríngeas, que são responsáveis pela alimentação e respiração nos cordados não vertebrados, e nos vertebrados vai dar origem à tuba de Eustáquio e também às amígdalas, além de outras estruturas. Então, todas essas características, elas vão estar presentes em algum momento do desenvolvimento de um cordado. O filo dos cordados é formado por 3 subfilos: os urocordados, também conhecidos como tunicados, os cefalocordados, conhecidos como anfioxos, e os vertebrados, que estão representados aqui pelos peixes, mas também são constituídos pelos anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Neste cladograma, nós podemos visualizar aqui o grande grupo dos cordados, que são os animais que apresentam aquelas 4 características, que está mencionada apenas a notocorda, mas que apresentam aquelas 4 características em algum estágio do seu desenvolvimento. E nós vemos aqui que nós temos 2 grandes divisões, A primeira é chamada de protocordata e a segunda é chamada de craniata ou vertebrata. Então, o grupo dos cordados, ele é formado pelos vertebrados, que é todo esse grupo aqui, e também pelos protocordados, que são representados pelos cefalocordados e os urocordados, que são 2 dos subfilos do grupo dos cordados. O outro subfilo é o subfilo vertebrado. Dentre os vertebrata, nós
podemos encontrar aqueles que não possuem mandíbula, que são chamados de agnata. Na nossa próxima aula, nós vamos ver com um pouco mais de detalhe o grupo dos vertebrados e o grupo dos vertebrados que têm mandíbula, que são chamados de gnatostomata. Nos vertebrados com mandíbula, nós temos os peixes e os tetrápoda. Dentre os tetrápoda, nós vamos encontrar os anfíbios e também o grupo dos amniota, que são representados pelos mamíferos e pelos répteis, incluindo aí as aves. Aqui nós temos uma filogenia do grupo dos deuterostômio. Essa figura, ela foi retirada do livro Princípios Integrados de Zoologia, do Hickman e colaboradores, e eu gosto muito desse tipo de figura porque ele nos dá várias informações, né? Além de nos informar a respeito das relações de parentesco entre os grupos, ela também nos informa a respeito dos períodos onde esses grupos surgiram e se diversificaram, e a largura de cada uma dessas faixas está relacionada com a quantidade de espécies diferentes, ou seja, a diversidade do grupo ao longo do tempo, né? Então, nós podemos observar aqui, por exemplo, no grupo dos hemicordados, que nós estudamos na aula anterior, que atualmente eles se encontram em um período de menor diversidade. Eles já tiveram aí um período um pouco mais diverso no passado, mas nunca foram um grupo tão diverso assim, né? É claro que tudo isso está baseado nos registros fósseis e tem alguns grupos que eles não se fossilizam adequadamente. Então, isso daqui é uma previsão com base naquilo que a gente tem de registro. Essa filogenia mostra também alguns grupos que já foram extintos, né, e que terminam aqui. Então, nós temos aqui, nessa filogenia de deuterostômia, né, um ancestral deuterostômio hipotético, que vai dar origem aos equinodermos, aos hemicordados e aos cordados, né, que estão divididos aqui nos filos cefalocordata, subfilos cefalocordata, urocordata e aqui o grande subfilo dos vertebrata, onde nós vamos encontrar todos estes grupos aqui, inclusive os grupos que já foram extintos.